Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 12 ao dia 18 de fevereiro de 2024. Quais são os principais eventos, quais são as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Nós estamos em uma semana praticamente toda de lua nova, lunação aquariana. Eu inclusive fiz um vídeo para vocês que eu vou deixar aí no card de informações para quem quiser entender essa energia, entender essa lunação que vibra por pelo menos 29 dias. É uma lunação muito importante, muito transformadora, que vale a pena a gente entender essa energia para poder seguir os ciclos, né, da lua, porque a gente vai ter essa semana a lua crescente acontecendo no signo de Touro, só que essa lua crescente vai acontecer somente na sexta-feira, dia 16, ao meio-dia em ponto. Inclusive esse é um horário muito mágico, muito poderoso também. E lembrando que a fase de lua crescente vai acontecer com a lua exaltada no signo de Touro, uma lua poderosa. E essa semana nós temos também mudanças de dois planetas de signo, ou seja, eles vão mudar a sua roupagem. Nós temos Marte entrando no signo de Aquário. Marte vai entrar no signo de Aquário na terça-feira, na virada de segunda para terça, às 3 horas e 5 minutos. E logo no dia 16, na sexta-feira, a gente vai ter a Vênus também entrando no signo de Aquário. Ou seja, são dois planetas pessoais, dois planetas que têm muita influência na nossa vida, no nosso cotidiano, nessa realidade mundana que a gente vive aqui. Então, é muito provável que a gente sinta essa troca de roupa ou a mudança de palco onde esses dois planetas estão atuando. Bom, primeiro é importante a gente entender que a Vênus no signo de Aquário traz uma energia muito livre, muito solta, independente, e lembrando, a Vênus tem relação com os nossos interesses, com os nossos valores, com as nossas relações, com a forma como a gente se une com as pessoas, e o signo de Aquário fala disso, fala do coletivo também. Só que aqui a Vênus entrando no signo de Aquário é como se a gente não quisesse ficar pegado a ninguém nem a nada, e isso vai ser muito bom para a liberdade no nó do sul. Ou seja, se a gente ainda está dependente de algumas pessoas, dependente que eu digo é uma dependência doentia, desequilibrada. Claro que existem pessoas que dependem de outras, mas quando a gente se anula, quando a gente se molda para caber no mundo de alguém, quando a gente esquece quem a gente é, a nossa essência, a nossa vitalidade, isso prejudica. E com a Vênus entrando no signo de Aquário, isso vai facilitar muito esse trabalho de libertação, de romper certas correntes, entraves que dificultam e às vezes até adoecem as relações. Então isso vai ser muito bom, a entrada de Vênus aí vai ser extremamente libertadora, inclusive para esse mês de fevereiro, que é um mês em que a gente precisa sair dos armários da nossa vida, que a gente precisa se libertar para poder expressar realmente o que a gente é, para que a gente seja autêntico, verdadeiro, espontâneo, e com a Vênus aí vai facilitar muito esse trabalho também, né? É muita libertação. E é claro, os relacionamentos com a Vênus em Aquário precisa encontrar um certo equilíbrio, porque algumas pessoas podem começar a ficar incomodadas, principalmente aquelas relações que têm muita cobrança, tem uma dependência afetiva muito grande, que traz muita insegurança. Ah, se você não fala que me ama, é porque você não me ama, que não gosta de ver o companheiro ou a companheira com amigos, com grupos. Isso pode acabar afetando esse tipo de relação, porque a Vênus vai trazer tanto para homens e para mulheres, não importa o gênero, todos nós temos o feminino e o masculino dentro da gente, então é como se a gente ficasse incomodado com aquilo que está nos limitando, ou aquilo que a gente vem a perceber que está empacando. De repente você está muito dependente de alguém, você quer se libertar, ou até mesmo o seu parceiro ou a sua parceira pode chegar para você e falar assim: olha, para com isso, chega, eu não aguento mais essa cobrança, eu não aguento mais você grudado, colado ou colada em mim, entende? Talvez a gente venha a perceber pessoas falando: olha, vai cuidar da sua vida, seja alguém, crie alguma coisa, vai encontrar seus amigos, e às vezes a gente pode achar que isso é a pessoa querendo afastar a gente, não é, ela só quer que a gente se desgrude um pouco, descolhe um pouco dela, sabe? Abra espaço, dê espaço para aquela pessoa respirar, para ela
poder fazer o que quiser da vida dela. Então esse tipo de energia vai estar aí. Só que não é só a Vênus, Marte também está entrando aí no signo de Aquário, e Marte fala do nosso masculino. E esses dois juntos, conversando aí no signo de Aquário, é como se a gente sentisse essa necessidade de libertação, mas ao mesmo tempo tem uma força, um impulso que vai dar para a gente coragem, ousadia, energia para romper com certos padrões, com certas limitações, para quebrar correntes, ou seja, dependendo de como estão as relações, e essas relações não são só afetivas e amorosas, pode ser qualquer relação que tenha uma codependência, que tenha muito apego, com Marte junto com a Vênus, inclusive junto com Plutão, pode ser um marco também de quebra de relações, quebra de amizades, quebra de vínculos, quebras de uniões, de parcerias, porque toda essa força está aí para romper algo que não está funcionando, algo que não tem mais futuro, que é o assunto de Aquário. Aquilo que não tem futuro provavelmente vai ser rompido, pelo menos pelos próximos 15 dias a gente vai sentir muito essa energia. Não só pelos próximos 15, mas pelos próximos 30 dias, pela lunação aquariana, pelo mês de fevereiro. Inclusive eu fiz o vídeo com as previsões para o mês de fevereiro, eu estou deixando aí no card de informação para vocês também, para quem não viu, vale muito a pena assistir para entender a energia de fevereiro, porque ela está extremamente transformadora e bem inusitada. Então, para que a gente entenda toda essa movimentação, toda essa inquietude, essa insatisfação que a gente está sentindo, vale a pena assistir o vídeo da lunação e o vídeo das previsões para o mês de fevereiro, tá? E como esses dois planetas vão entrar no signo de Aquário, quem que está ali a 0 grau? Adivinha? Quem que está aqui? Olha, 0 grau. Marte e Vênus vão fazer conjunção essa semana com Plutão. Então a gente vai ter aqui Marte fazendo conjunção no dia 14, às 3 horas e 5 minutos, né, na virada de terça para quarta-feira. E também a gente vai ter essa conjunção acontecendo no dia 17, no sábado, com a Vênus. Vênus e Plutão vão fazer essa conjunção às 5 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Se você está em outro país, essa energia serve para você. Tudo que é falado aqui, os trânsitos, o posicionamento dos planetas, ele está aí para todos nós do planeta, não importa onde você esteja. A questão de horário, vale a pena você fazer o fuso aí para o local onde você está. Tá bom? Eu vejo que tem algumas pessoas que estão tendo essa dúvida se serve, se essas previsões servem também para quem está em outro país. Com certeza serve. Você só precisa encontrar o seu horário. Você tem a base aqui do horário de Brasília e aí você coloca aí nos aplicativos e faz o fuso para o local onde você está vivendo nesse momento, tá? Para você ter ideia de quais os horários que esses aspectos vão afetar mais aí a sua vida. Mas lembrando, os aspectos da semana, ou seja, toda essa previsão da semana que eu faço para vocês aqui, não tem hora marcada para acontecer. Essa energia, ela vibra durante toda a semana, às vezes uma semana antes e reverbera às vezes para uma semana depois. Então é extremamente importante não ficar apegado e preso a horários, dias, mas sim prestando atenção na energia que a semana está trazendo, tá? Bom, além disso a gente vai ter Mercúrio conversando com os nodos lunares, com Quíron também, então a gente tem aí no dia 15, Mercúrio conversando com Quíron, Mercúrio conversando com os nodos. Amanhã, terça-feira, que eu estou gravando esse vídeo para vocês na segunda, a gente vai ter esse aspecto exato de Vênus e Netuno, uma conversa muito bonita entre esses dois. Claro que a conversa de Vênus e Netuno é muito favorável aos relacionamentos, ao amor, a um amor sublime, um amor que transcende as coisas mundanas e materiais, mas também a gente está falando de uma Vênus aí nos últimos graus de Capricórnio, com Netuno em Peixes. Essa conversa de Vênus e Netuno está muito favorável para a gente entender valores em um nível acima. Sabe aquilo que eu sempre digo para vocês quando a Vênus conversa com Netuno? Tem coisa na vida que não tem preço, dinheiro nenhum paga. É importante ter uma casa, é importante ter um lar, né, para você morar, um teto, para você estar seguro, mas como é que está a sua relação dentro desse lar? Como é que está o afeto, o amor, a compreensão, o respeito? É muito importante ter dinheiro na conta, ter ali o seu salário todo mês, mas como que você está transformando esse dinheiro? Em que você está transformando esse dinheiro? Porque lembrando, o dinheiro em si, a gente não dorme em cima de dinheiro, a gente não come dinheiro, a gente não viaja em cima de dinheiro, a gente não estuda em cima do dinheiro, ou dinheiro não é livro, não é curso. Ou seja,
esse aspecto aqui, ele está trazendo para a gente uma necessidade de você olhar para os valores em que as coisas têm, como você está administrando a sua vida, tudo aquilo que é material, manifestável na sua vida. Que bom, você tem, você está produzindo, você está conquistando, mas como que está a qualidade dessas coisas que você tem, que você conquistou, que você transformou? Você transformou o dinheiro em uma casa, você transformou o dinheiro em um curso, em uma viagem. Ótimo, essa viagem está sendo útil, está tendo algum significado maior para você? Essa casa que você tem, dentro dessa casa tem amor, tem afeto, tem respeito, tem prosperidade ali dentro ou não? Então são essas coisas que Vênus e Netuno vão trabalhar essa semana, para que a gente sinta realmente o que tem valor, inclusive dentro das relações. De repente você está dentro de um relacionamento em que você está ali feliz para dizer para as pessoas o seu status social. Ah, eu sou casada. Ah, eu tenho uma namorada. Eu estou em um relacionamento sério. Mas como é que está esse relacionamento lá dentro? Como é que está essa relação? Como é que você está em relação a essa pessoa? Você está feliz dentro dessa relação? Existe respeito, existe companheirismo, os sentimentos dentro dessa relação são recíprocos? Ou seja, tudo isso talvez venha a ser avaliado e pesado na balança, né, de Vênus e de Libra aqui, para que a gente ajuste as coisas, equilibre as coisas, ou pelo menos quando a Vênus fizer a conjunção aí com Plutão e Marte, cortar, romper, terminar, colocar fim em algo que não está adequado, que não está trazendo esse valor ideal para a nossa vida, aquilo que a gente sente que realmente é importante. Essa semana é uma semana para se despertar para isso. E é importante dizer que nós temos o arcano da semana aí, o pendurado. O que acontece quando sai o pendurado? O pendurado, ele mostra que a gente está com os pés e as mãos atadas. As coisas vão acontecer e a gente não tem como interferir naquilo que está acontecendo. E como vocês podem ver pela imagem, vocês veem que esse arcano ele está aí pendurado e as moedas estão caindo, a máscara dele está caindo, o tempo está parado porque a gente não consegue atuar aí. E essa simbologia das moedas caindo é justamente quando a vida mostra pra gente, olha, desapegue das coisas materiais, da Matrix, e entenda o que está para além disso. E Plutão, ele tem esse papel, porque ele é muito poderoso. Ele tem o papel de interferir e colocar fins a situações em que a gente não tem o poder de mudar. Assim como a gente não pode interferir na morte quando o fim de um ciclo chega, não existe força dentro da gente que consiga controlar o poder de Plutão ou o poder de Hades. E quando Plutão está atuando com essa potência, com esse poder dele, o que tem que mudar, o que tem que finalizar, o que tem que morrer, vai morrer, a gente fica assim, pendurado. Agora, o que acontece? Eu trouxe para vocês aqui a sequência desses arcanos, né? Então a gente tem aqui o pendurado, que é o arcano 12, já o arcano 13 é o arcano que representa Plutão, tanto que está aqui, olha, para vocês, Plutão, que é a morte. Né? Quando a gente passa por esse processo do pendurado, quando o pendurado está aí presente para a gente, é aquele momento de reflexão, de olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, os eventos, as coisas que estão nos surpreendendo, situações que a gente não consegue controlar, inclusive Mercúrio vai estar aí conversando com os nodos estão importantes com Quirón também, a Vênus conversou muito com os nodos, Marte também conversou com os nodos, ou seja, estamos em um período de virar páginas, de começar um novo capítulo na nossa vida, mas antes a gente fica assim. Porque o que precisa finalizar, as surpresas da temporada aquariana, de Urano sendo altamente ativado também, tudo que está vindo, tudo que está sendo revelado, tudo aquilo que a vida está transformando, revirando, colocando de pernas pro ar, a gente fica assim, bom, vem vendaval, vem tempestade de areia, eu não tenho como te controlar, então a única coisa que eu posso fazer é analisar, refletir sobre o que está além desse poder, o que eu posso fazer de dentro para fora, porque aquilo que vem de fora não tem como manter, não tem como
controlar, mas aquilo que está dentro da gente, aquilo que acontece no nosso interior, aí sim a gente tem como controlar. Então a gente passa por esse processo, aí vem a morte, que é o arcano 13, a gente passa pela transformação, ou seja, é a fênix que morre e renasce das cinzas, e aí a gente tem o arcano 14, que é a temperança, que a gente tempera as coisas, e caso a gente não consiga equilibrar, harmonizar, retemperar a vida, o que acontece? A gente fica preso. Adivinha quem? No diabo. E como vocês podem ver, aqui olha tá a ampulheta, e vocês veem que o louco está aí, preso e evitando olhar, então a gente fica preso a esse mundo. Aqui é onde a gente tem a mesma ampulheta parada, porém a gente está aqui com a consciência ativa. A maioria dos arcanos do pendurado aparece com uma cabeça irradiando luz assim. Por quê? Porque aquela pessoa está vendo o mundo por um outro ângulo, a vida está sendo virada de cabeça para baixo, mas no momento que a vida vira a gente de cabeça para baixo, a gente consegue ver as coisas por outro ângulo. E talvez vendo as coisas por uma nova perspectiva, pode ser que traga insights, transformações, revoluções para a gente. Mas enquanto a gente está vendo, enquanto essas coisas estão sendo mostradas para a gente, o mundo está se manifestando de cabeça para baixo para a gente, é justamente quando a gente internaliza e a gente analisa o que a gente pode transformar dentro da gente. Qual é o seu poder interno? Você não tem poder com Plutão ali, né? Então Vênus e Marte vão tocar Plutão e o que tiver que acontecer vai acontecer. Às vezes é importante a gente entender que Hades, na mitologia grega, tem mais poder que Zeus, só que ele é tão assim que ele fala, não, Zeus, fica aí com o seu título que eu vou ficar aqui com o meu, caladinho, mas eu sei que eu sou mais poderoso, né? Tenho mais poder que você. Então a gente não pode ir contra Hades, a gente não pode ir contra Plutão, mas o que a gente tem dentro, aí é o nosso mundo, é onde a gente governa. A sua consciência é sua e você trabalha essa consciência com toda a liberdade. E é aí que está o nosso papel nesse momento, principalmente nessa semana. Então eu trouxe aí os arcanos para vocês entenderem mais ou menos como é que está essa energia. Então Vênus e Marte vão tocar aí Plutão essa semana. É claro que Vênus e Marte tocando Plutão, fazendo conjunção com Plutão em Aquário, é importantíssimo a gente tomar cuidado com abusos, assédio, porque Vênus e Marte representam o masculino e o feminino, representam a energia sexual, e Plutão também, que rege Escorpião, ou seja, é uma semana que pede esse cuidado, essa atenção, caso você esteja passando por alguma relação abusiva, caso você esteja sendo pressionado ou pressionada, caso você esteja tendo uma relação sem querer com alguém, e não só a relação sexual, mas qualquer tipo de relação que esteja sendo abusiva, esse momento ele está importante para você tomar algum tipo de atitude bem pensada, uma atitude que seja inteligente, usando o elemento ar de Aquário, planejando de certa forma o que pode ser arrumado no futuro, o que pode ser ajustado no futuro. Principalmente com a Vênus, buscando seus direitos, buscando pessoas que podem te auxiliar, te orientar. Você não está sozinho, seja o que for que você esteja passando, outras pessoas podem estar passando por algo parecido, então busque pessoas, tome atitudes, ações que possam resolver a sua questão. E principalmente busque grupos de pessoas que estão passando por algo parecido que pode te fortalecer. Uma pessoa lutando contra um mal pode não ter tanta força, mas quando você une mais pessoas, quando você junta um grupo de pessoas e vai para cima daquele que está manipulando, que está te controlando, aquela pessoa perde a força e o grupo ganha mais força. Então lembre-se disso, tá bom? Essa semana. E é claro, violência, pessoas tendo rompantes inesperados, tudo isso pode vir à tona também nessa semana. E é claro, grandes instituições dentro da política, muitas coisas podem sair do fundo do poço, dos porões do mundo. Então, olhos abertos para as questões que vão ser reveladas, que vão começar a ter um desfecho. Lembrando que Marte vai começar um ciclo em relação a Plutão, tanto Marte quanto Vênus, eles vão fazer conjunções
no signo de Aquário pelos próximos 20 anos, e Marte ele leva pelo menos 2 anos para se encontrar com Plutão. Então, esse ciclo de Marte e Plutão vai iniciar agora. E o que está iniciando agora, as revelações, as coisas que estão vindo para a superfície, elas estão começando agora e vão reverberar pelos próximos 2 anos, pelo menos. Então a gente vai começar a ter resultados, principalmente quando Marte chegar ali em Leão. Marte chegou em Leão, as coisas venham completamente à tona. Tá, mas iniciou esse ciclo aí de trazer coisas obscuras relacionado a grandes empresas, a questões políticas, não só no Brasil, gente, mas no mundo todo, tá? Essas coisas vão começar a aparecer aí. Já estão aparecendo, mas agora elas estão se revelando. E aí na sexta-feira a gente tem a lua crescente acontecendo no signo de Touro, que é uma fase crescente muito poderosa, mas como a Vênus está ali a 29 graus, que é o próprio dispositor da Lua, dessa fase crescente, ela está ali num grau anarético, ou seja, essa fase crescente ela está pedindo finalizações, conclusões, fechamento de forma madura e consciente, tá? Porque é o grau 29. O grau 29 é como se fosse um Saturno, é um grau saturnino, então exige um pouco mais, cobra um pouco mais e precisamos ter maturidade ao lidar com essa fase crescente. Mas isso eu vou falar para vocês no vídeo que eu vou fazer da fase crescente em Touro, tá? Por isso se inscreva aqui no canal, acione o sininho para que você seja notificado quando eu enviar vídeos. Combinado? E aí a gente vai ter Mercúrio também fazendo quadratura a Urano, Mercúrio junto com Plutão e Vênus fazendo conjunção esse sábado ou até mesmo sexta-feira, talvez a gente já comece a ver esses efeitos na sexta-feira, é realmente o dia em que muita informação vai vir à tona. Questões poderosas relacionadas a dinheiro ou qualquer coisa que tenha sido administrada nos porões de Plutão, essas coisas vão vir à tona. Ou seja, papéis, informações, conversas, diálogos em aplicativos e coisas do tipo, talvez comecem a aparecer aí. Então a gente pode ficar bastante chocado aí com informações que podem vir essa semana. Então agora eu vou falar rapidinho aqui sobre as energias da semana. Eu vou tentar ser bem breve para o vídeo não ficar muito longo, porque eu já dei uma introdução aqui super longa, mas só para a gente entender principalmente o movimento da Lua. Vamos ver como é que tá essa semana. Bom, segunda-feira, esse dia que eu tô gravando para vocês, eu resolvi gravar esse vídeo na segunda-feira porque eu sabia que segunda-feira teremos uma energia mais amena, mais tranquila. Porém, a gente já tá com a Lua aqui no signo de Áries. A Lua no signo de Áries traz muita energia, aciona Marte, mas só que Marte está ali nos últimos graus de Capricórnio ainda, mas a transição de Marte para Aquário vai acontecer com a Lua no signo de Áries. Então, o Marte vai ganhar essa força. É como se fosse uma libertação. É como se a gente estivesse preso em uma casca dura aqui e com a Lua no signo de Áries e Marte entrando em Aquário, isso na terça-feira, o que acontece? É muito provável que a gente consiga craquelar e romper essas paredes, essas cascas que estão nos aprisionando de alguma forma. Então, de segunda para terça-feira, pode ser que a gente tenha uma libertação. Talvez a gente sinta uma energia de potência, de força, de algo que estava impedindo a gente de ver o que precisa ser visto sendo rompido. É como se você estivesse aqui pendurado e toda aquela crosta em torno de você que estava impedindo você de ver a realidade começasse a craquelar, e aí se rompe e abre. No momento que abre, você começa a ter a iluminação, entender o que está acontecendo, mesmo vendo tudo de cabeça para baixo, tá? Então, de segunda para terça-feira tem essa energia aí, muito favorável nesse sentido. Aí na terça-feira, Marte entrando no signo de Aquário, é esse impulso. É muito provável que acontecimentos externos tomem conta da nossa vida, que a gente se sinta um pouco impotente diante dos acontecimentos, até porque Marte vai fazer conjunção com Plutão, mas a terça-feira ela está aí para mostrar para a gente que é possível entender as mudanças que estão acontecendo, por mais que tudo esteja um caos ao nosso redor. Se você conseguir se centrar em si e olhar para valores mais elevados, de repente você consegue
ter essa conexão interna e perceber o seu poder interno. O que você pode transformar de dentro para fora. Tudo o que você pode fazer nesse momento, todo o poder que você tem está dentro de você e não fora de você. Então, mudança de consciência, compreensão de valores mais elevados, tudo isso está sendo mexido nessa terça-feira. Já na quarta-feira é quando a gente tem aí, de terça para quarta, a conjunção de Marte e Plutão, que é justamente essa ruptura, um entendimento e uma percepção de coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Situações bombásticas podem acontecer ao nosso redor. O importante é você estar centrado em si mesmo e percebendo o que precisa ser mudado e transformado. Aí, ao meio-dia, a Lua entra no signo de Touro, muda um pouco essa energia ariana, e quando a Lua entra no signo de Touro, por mais que a Lua faça quadratura aí para Plutão, com a Vênus ali também, vai fazer quadratura a Vênus, quadratura a Marte, mas principalmente a quadratura a Plutão ali, a quarta-feira é como se fosse essa virada de chave, de perceber o seu mundo manifestado, tudo aquilo que você tem, os bens que você possui, as coisas que você comprou, o valor que você tem, o valor que você dá às coisas, que as pessoas dão a você, tudo isso vai ser muito remexido aí, e muitas revelações estão vindo junto. A gente vai ser muito incomodado essa semana. É um incômodo que vai mexer profundamente na nossa zona de conforto. Então, a Lua entrando aí no signo de Touro, começando a crescer, ganhando luz, traz esse simbolismo, o simbolismo de incômodo em relação àquilo que a gente tem e que não tem valor, que não faz sentido. E é aí que a gente vai começar a se balançar aqui, entende? Para chegar na morte e depois se libertar aí do diabo. Aí o que a gente tem? No dia 15, quinta-feira, é quando a gente tem Mercúrio conversando com os nodos e também com Quíron. Essa energia, ela tem tudo a ver com a iluminação do pendurado. No momento que a gente é balançado, que a gente sente todas as nossas estruturas caindo, que os acontecimentos externos estão causando alguma coisa na nossa vida, é como se a gente estivesse lendo informações que antes não estavam acessíveis. Imagina assim, documentos caindo do céu assim, mostrando para você, olha, tá vendo essa pessoa, tá vendo essa situação, era isso que estava escondido, essas pessoas estavam fazendo isso pelas suas costas. Reflita sobre seu futuro, você quer continuar assim ou você quer mudar? Você quer continuar preso a essa situação ou você quer transformar isso? É mais ou menos isso que a gente vai ter aí na quinta-feira. E a Lua transitando por Touro, é óbvio que vai fazer conjunção com Júpiter, conjunção com Urano, isso antes da Lua crescente. Então vocês veem aqui a Lua fazendo conjunção com Júpiter e a Lua fazendo conjunção com Urano. E aí a gente vem para o dia 16, sexta-feira, que é onde a gente tem a Lua crescente acontecendo, que é quando a gente tem a sementinha e ela tem o desafio de romper essa parede de terra aqui para que ela se desenvolva. Só que o que está sendo rompido nessa lunação aquariana? Antigos padrões. Padrões em que a Vênus está ali a 29 graus do signo de Capricórnio. Lembrando que Plutão, quando ele retrogradar, ele vai retrogradar até esse grau 29. Pela última vez lá em setembro. Plutão vai voltar a Capricórnio, vai ficar só no grau 29 e depois volta para Aquário em definitivo, em novembro. E essa conversa aqui está muito importante nesse sentido, de você olhar para as últimas questões que precisam ser avaliadas e equilibradas para que você não carregue para o ciclo seguinte, para que você não leve para Aquário. Então, seja o que for que você precisa trabalhar para colocar um fim, é uma fase crescente de finalização, de conclusão de alguma coisa, de fechar com chave de ouro. Essa é a energia da Lua crescente aí em Touro. E talvez, se a gente conseguir romper e se libertar desse antigo padrão, pode ser que a gente venha ter muita prosperidade, muita abundância daqui para frente. Muitas coisas, muitas ideias, muitas novidades podem surgir para o nosso crescimento. Então aproveitem, tá?
Aí a gente vai para o dia 17, que é quando a gente tem Mercúrio conversando com Urano, a Vênus fazendo conjunção com Plutão, e é aqui que a gente fecha o ciclo. É onde a gente realmente tem a oportunidade de colocar fim e renascer das cinzas, olhando para novos valores, percebendo o que é importante. É aquele momento na nossa vida que a gente percebe aonde estão os livramentos, de que você está se livrando. De repente, pode ser aquele dia que a gente perceba que existe um peso muito grande em cima da gente e a gente não tinha mais noção do tamanho daquele peso, então aquele peso pode ser percebido, ser notado, e é quando você sente aquela vontade de ficar leve, de tirar o peso morto de cima de você. Então é um dia muito libertador aí também esse sábado. E no domingo, com a Lua já aqui no signo de Gêmeos, né? Aí a Vênus entra em Aquário e a Lua entra no signo de Gêmeos. Ela começa a conversar lindamente com os planetas que acabaram de entrar no signo de Aquário, com esse grande stellium que a gente está tendo no signo de Aquário, e com toda essa conversa com a Lua que conversou com Plutão, com Vênus, com Marte, vocês veem aqui, né, na sexta-feira. Aí aqui a gente vê a Lua conversando com Mercúrio, antes de conversar com Netuno em desafio. Ou seja, é um fim de semana que a gente vai ter muita clareza mental, muita iluminação mental, muitas ideias estão vindo. E o domingo é aquele dia que a gente consegue organizar essas ideias. E aí vem a quadratura de Lua em Netuno, que vai pedir para que a gente separe o joio do trigo. Aonde que estão os enganos, as ilusões e quais são as informações que de fato a gente vai poder usar. Então aproveitem a Lua conversando aqui com Mercúrio, que é o próprio dispositor, né? Porque Mercúrio rege Gêmeos. Se a gente tiver sagacidade para entender as informações que estão iluminando o pendurado aqui, aí a gente consegue se libertar de todo o resto que vem depois. Aí a gente vai lá para a estrela e começa a planejar o nosso futuro com as mudanças de percepção que a gente teve dessa iluminação. Portanto, que a gente tire os enganos do caminho. Combinado? E é isso, pessoal. Esse é o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 12 ao dia 18 de fevereiro. Desejo para todos vocês uma linda semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspecto com vocês nas redes sociais Encontros Astrológicos, que está aqui. Tem as minhas próprias redes sociais, inclusive o Débora Mexica Oficial, mas essa semana não vai ter o Conselho dos Arcanos lá, mas eu pretendo fazer um vídeo especial para vocês lá no canal Débora Mexica Oficial, tá bom? Tem um Telegram também para vocês. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever quando você se inscrever, de acionar o sininho, de se tornar membro. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês também, tá bom? E é isso, pessoal. Desejo mais uma vez para todos vocês uma linda semana. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.